Bom, pessoal, vocês já leram aqui, né, no título sobre o que é esse vídeo. Não tem nada a ver com o meu segmento, não tem nada a ver com as coisas que eu gosto de falar ou fazer no meu canal, nem na minha vida. Mas assim, tem muita gente que me mandou mensagem por eu ter 2 filhos, me mandaram mensagem nas redes sociais, no WhatsApp, perguntando o que eu achava, perguntando, nossa, você não vai falar nada sobre o assunto? Daí eu falei, tá, resolvi falar o que eu acho e eu vou começar lendo um texto pra vocês que eu recebi hoje de uma amiga. Se você for, primeiro eu vou dizer, se foi você que escreveu esse texto, manda mensagem pra eu saber quem foi, porque eu realmente me identifiquei muito. Esse texto fala assim, resume tudo que eu penso. Então eu vou ler ele, eu não sei de quem é, mas foi você, eu gostaria muito de saber. A baleia azul não tem culpa. Lamento informar aos pais, mas não vai adiantar acabar com a baleia azul. Se acabarmos com a baleia, pode vir o elefante roxo, o tigre amarelo, o pica-pau cor-de-rosa e outro. O que de fato está faltando é a cor nas famílias. Estamos demasiadamente distraídos e buscando culpados o tempo todo. Estamos com pais cinzas, sem vida, sem ação, sem autoridade, sem carinho com os filhos, sem tempo. Acredite, ninguém substitui você na vida de seus filhos. Quando falta você, pai e mãe, seu filho buscará preencher sua ausência com qualquer bicho de 7 cabeças ou sem cabeça alguma. Sabe por que essa geração de filhos não sai do celular, do computador, da internet, do isolamento? Porque vocês os empurram para esse mundo virtual. Os pais não têm dado o carinho real, o abraço acolhedor, não têm tempo para brincar com os filhos, rolar no chão, sujar a roupa com eles. Aproveitem a desgraça da baleia azul para alcançar a graça de acordar para o cuidado com seus filhos. Se você não tiver tempo para seus filhos, os bichos do mundo terão. Resgate seu filho, sua família. Filhos são heranças de Deus. Então, gente, sim, falou tudo, né? E se você, eu sei que assim tem bastante criança que acompanha meu canal. Tem meninas mais novas. Então se você que é mais nova, chama seu pai, chama sua mãe pra assistir esse vídeo com você. Porque assim, o que eu vou falar é o que eu falo pros meus filhos. Pros mais novos eu vou falar o que eu falo pro meu filho, especialmente pro Rafael, porque ele já entende um pouco. O Felipe ainda não entende. Isso tudo vai acontecer sempre. Isso que tá acontecendo com baleia, com fada do fogo, vai acontecer muito, muito, cada vez mais. Esse mundo tende a piorar. Então, os jovens, as crianças têm que ficar atento, mas primeiramente tem que confiar nos pais e sempre ser abertos para conversar, contar o que tá acontecendo. Tudo que acontece de ruim nesse aspecto com os jovens e com as crianças é porque eles não têm intimidade com os pais, não têm confiança, não têm às vezes coragem de chegar e contar, porque não criou esse laço de amigos, porque tem muita coisa que o jovem, a criança não quer contar. Às vezes a menina tá gostando de um menininho, às vezes coisas bobas que você não quer contar, você tem vergonha de contar pro pai e mãe, ok, tá certo. Mas tem coisas que quando envolve família, quando envolve violência, quando envolve ameaça, quando envolve a vida, você tem que confiar primeiramente no seu pai e na sua mãe. Pros pais, o que eu gostaria de dizer é que a gente tem que ter mais cuidado com os nossos filhos, no sentido de observar, de ver o que está acontecendo. Muitas vezes os filhos dão sinais de que estão com uma depressão, de que estão com um problema, de que estão mudando. E se nós não estamos ligados, se nós não conhecemos nosso filho de verdade, nós não vamos ver isso. Ou quando ver, pode ser muito tarde. Então eu acho assim muito, muito importante a gente poder conversar com o filho, a gente conhecer. Tem pai e mãe que se você perguntar, o que seu filho gosta de comer? Nossa, o pai e a mãe param e falam, poxa, o que ele gosta de comer? Ele come tudo, mas qual que é a comida predileta dele? Qual é a cor preferida do seu filho? São coisas básicas que muita gente não sabe sobre um filho, sobre uma filha. Então, começa por aí. Você saber coisas básicas, você contar, sentar à mesa, contar como foi o dia. Eles muitas vezes não têm com quem conversar.
Às vezes o filho chega, quer conversar, o pai e a mãe tá no celular, o pai e a mãe tá no WhatsApp, tá no Facebook. É lógico que a gente usa, é lógico. Eu não vou falar que eu não uso, lógico que eu uso, principalmente eu que tô aqui nas redes sociais o tempo todo, que eu tô nesse meio, né? Então, assim, é lógico que a gente usa, mas a gente tem que ter um tempo. Tem um feriado, tem um final de semana, vai passear, vai num parque, deixa todo mundo o celular guardado, senta, vai jogar um jogo, senta pra conversar, fazer uma brincadeira, isso é muito importante. E são coisas que antigamente a família vivia, porque não tinha tecnologia. E a tecnologia, ao invés de ajudar, está atrapalhando, porque nós não sabemos como usar a tecnologia. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente às vezes não consegue ver o estrago que um celular, o estrago que a internet faz, na nossa vida, na nossa família, atrapalha tudo e é muito, muito perigoso. E quando aparece um caso, surgiu a baleia azul, daí todo mundo fica assustado, fica apavorado. Mas por quê? A maioria dos jovens, eu tenho certeza que 99% dos jovens que estão entrando, que tentaram se suicidar, que se machucaram de alguma forma, é porque eles não têm o pai e a mãe presentes, conversando, não tem essa intimidade. Às vezes o pai e a mãe tem crianças que são mais difíceis mesmo, mas você tem que insistir, você tem que estar em cima. Se você conhece, você observa seu filho, você consegue ver que ele precisa de uma ajuda, às vezes precisa de um psicólogo. Eu li uma reportagem sobre esse caso e a psicóloga dizia que nós temos que conhecer nossos filhos. Ela falou que a gente consegue ver nas redes sociais que é muito claro a falta de amor, a falta de vontade de viver que muitos jovens colocam nas redes sociais. Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe nem tem o filho na rede social. Ele nem sabe o que o filho posta, ele não sabe o que o filho vê. É difícil você conseguir controlar um adolescente. Eu sei, eu dei muito trabalho para minha mãe, mas assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada de ruim comigo. Ela estava sempre em cima, ela sempre queria saber, por mais que eu fosse relutante, ela sempre quis conversar, sempre me ajudou, sempre me apoiou, e isso foi essencial para o meu crescimento, para a criação da minha família. Tudo isso me ajudou muito. Nós temos que estar focados na nossa família, nos nossos filhos. Se nós descuidarmos agora, talvez nem tenha um futuro. Não podemos deixar para amanhã, temos que fazer hoje, agora. Já tinha que ter sido feito há muito tempo. Então, se não foi feito, que seja feito a partir de agora, desse momento. Então, assim, a minha mensagem foi essa. Eu não vou falar sobre casos. Eu recebi bastante coisa, conversei, a gente recebeu, assim, a gente já conversa muito aqui em casa com o Rafaelzinho. Às vezes eu falo, Rafael, eu sempre dou exemplo pra ele, né? Teve um dia que eu falei assim, filho, vem cá. Ele foi bem na época que ele ganhou o tablet dele e ele tava todo. Falei, Rafa, o que você ia fazer se um moço parasse aqui no portão, né? O portão tivesse aberto e ele falasse, vem ver meu tablet. Ele olhou pra mim assim, ué, mãe, eu ia ver o tablet dele. Falei, Rafael do céu, e a gente tinha, assim, há uns 3, 4 dias atrás, explicado tudo pra ele, que não podia, como que funcionava, que não pode confiar, que não pode ir com ninguém, não pode pegar bala, nada de ninguém. E poucos dias depois ele já esqueceu. Então, assim, pra quem tem filho pequeno, principalmente, tem que bater na tecla 1 milhão de vezes. Eles esquecem, eles desligam. Eles às vezes estão pensando em outra coisa. Você tá falando, eles falam, mãe, entendi, mas não tá. Então você tem que bater na tecla 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Porque se você deixa de falar, um dia pode acontecer. E pra quem tem um filho grande, às vezes o filho fala, mãe, eu não quero saber, não enche o saco, não quero ouvir. Mas não desista de falar com seu filho. Eu vi várias mensagens falando de um dos desafios lá desse baleia era envenenar crianças e se ficar doente, não sei o que. Mas, sinceramente, um adolescente, uma criança que tenha um vínculo grande com a família, eu duvido muito que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa assim. Às vezes a pessoa fazer mal pra si mesmo é fácil, mas se você fazer mal pra uma outra pessoa é difícil.
você ficar com aquele peso. E tem muitos adolescentes que já têm cabeça de adulto e eles sabem disso. Então, se você... Os que têm uma base familiar boa, os que têm... Independente da religião, que tem Deus no coração, é muito difícil acontecer isso. Então, não deixe seus filhos soltos, não deixe seus filhos largados. Cuidem, conversem, que eu tenho certeza que nada disso vai acontecer. Bom, gente, desculpa a mensagem ter se estendido um pouquinho. Ontem era dia de Veda, mas eu tava tão cansada, tinha tanta coisa pra fazer que eu acabei não postando. Então eu tô postando esse vídeo, mas ainda hoje, se Deus quiser, eu posto o vídeo de hoje mesmo. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Compartilhe com seus amigos se você gostou, para que todos vejam um pouquinho da minha opinião sobre tudo isso. Eu agradeço. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.